Então, vamos lá, né? Vamos dar continuidade aí. Então, na aula passada, mais cedo, a gente viu até a parte de relação de inclusão e de subconjuntos, né? E a gente chegou a comentar sobre os conceitos de conjunto unitário e conjunto vazio. O que a gente vai fazer agora é estudar algumas relações, né? 4 tipos de relações que a gente pode ter aí quando a gente está falando de conjuntos, né? Então, nosso tópico agora é relações, ou melhor, operações, 4 tipos de operações, desculpa. Operações entre conjuntos. A primeira das operações que a gente vai estudar... antes da gente falar de operações entre conjuntos, deixa eu só fazer um parêntese aqui para falar sobre conjunto universo. Vou fazer um parêntese aqui. Quando a gente tem um problema, em geral, em teoria dos conjuntos, a gente chama de conjunto universo o conjunto formado por todos os elementos positivos. O conjunto universo é como se fosse o conjunto dos conjuntos, é o conjunto maior que abrange todos os elementos possíveis aí, que podem ser utilizados na solução do meu problema. Então, conjunto universo. Quando eu estou trabalhando com letras, por exemplo, digamos que... Peraí, eu vou ter que voltar. Deixa eu terminar de... Peraí, em 2 minutinhos eu volto, porque tem muita gente pedindo para entrar. Aí toda hora eu tenho que voltar e estou perdendo aqui o que estou escrevendo. Deixa 2 minutinhos aí. Professor, a gente também pode aceitar. Vocês podem aceitar? Pronto, então, quando alguém pedir para entrar, vocês aceitam para mim, para me ajudar. Viu? Vocês aceitam aí, por favor. Porque eu não tenho que reiniciar aqui, porque toda vez que eu estou reiniciando, essa versão do PowerPoint que eu estou usando, ela não tem as ferramentas que eu estou acostumado a usar. Então, eu estou perdendo as anotações. Eu preciso baixar outra versão, porque essa não funcionou bem. Então, aqui, olha, o que a gente estava chamando de conjunto universo, se você estiver trabalhando, por exemplo, com vogais, a gente sabe que o conjunto universo é o conjunto de todas as letras do alfabeto, é o conjunto maior. E lá dentro daquele conjunto maior, eu posso considerar, por exemplo, as vogais, eu posso considerar qualquer outro grupo de letras, as 10 primeiras letras do alfabeto. Aí, nesse problema, a gente sabe que essas 10 primeiras letras, elas são tomadas dentro de um conjunto maior, que é o nosso conjunto formado por todas as letras do alfabeto. Tá bem? Então, a gente precisa entender que o conjunto universo é o conjunto dos conjuntos, é o conjunto que contempla todos os elementos possíveis aí, né? Tá certo? Então, ó, o conjunto universo seria isso. Universo. A gente sempre tem um conjunto universo. Independente do problema, a gente sempre tem um conjunto universo. Tá certo? Em geral, a gente denota assim, o conjunto universo como sendo esse conjunto maior, né, que contempla todos os outros possíveis conjuntos, né, a serem trabalhados aí na questão do problema. A gente vai denotar por U, o nosso conjunto universo. E aqui dentro a gente pode considerar, claro, vários outros conjuntos, que são subconjuntos desse conjunto universo. Certo? Então, olha, ciente disso, agora a gente vai definir algumas operações aí entre conjuntos. Operações entre conjuntos. A primeira dessas operações que a gente vai definir é a interseção de dois conjuntos.
Interseção de dois conjuntos. A interseção, ela é denotada, essa operação é denotada por esse símbolo aqui, ó, que significa interseção ou inter. E ela é definida da seguinte forma. A interseção de dois conjuntos, denotada assim, A inter B, aqui a gente lê assim, ó, A inter B. Esta operação é definida da seguinte forma. Que mora aqui dentro são os elementos x, né, que estão no conjunto universo, que é o conjunto grandão que contém o A e o B. São os x pertencentes a U, que quando eu não colocar, vocês já vão entender que esse x é um elemento do conjunto universo. Mas é um x que está no conjunto universo, tal que x pertence a A e... Tem alguém pedindo para entrar, gente. E x pertence a B. Então, olha, a interseção é aquela operação que considera os elementos que estão em ambos os conjuntos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Tá bem? Então, para a gente que fica isso. São os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Vocês estão conseguindo aceitar aí que esse pessoal que está pedindo para entrar? Me digam aí. Sim, professor. Sim, professor. Pronto. Então, olha, graficamente, o que é que a gente tem? Então, a gente pode representar o conjunto A desta forma, né, com o diagrama de Venn. E podemos considerar o conjunto B. Nós temos três configurações possíveis. Temos essa configuração, em que os conjuntos A e B eles se encontram aí, né, estão entrelaçados. Nós temos esta configuração aqui, ó, em que o conjunto A e o conjunto B eles não estão entrelaçados, né? E aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. E a terceira possibilidade é quando um conjunto está contido no outro, né? É um subconjunto do outro. Digamos que o A é esse que está aqui fora e o B é esse que está aqui dentro. Aí eu pergunto para vocês, eu quero que vocês grifem, né, achurem para mim aí. Quem é a interseção nesse primeiro caso aqui? Ó? Nesse primeiro caso, no segundo caso e no terceiro caso. Como a interseção é o que há em comum, né, é o que está nos dois conjuntos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, vamos pintar a parte A inter B. Quem que seria A inter B no primeiro caso, no 1 aqui? Que pedacinho aí do conjunto, do diagrama? Oh, meu Deus, não acredito. Espera aí, gente. Toquei na tela. O problema desse programa é esse. Toquei na tela, tudo se apaga. Aqui, vamos lá, vamos por partes. Nesse caso, quem é a interseção? Quem que é a interseção? Lembrando, né, que a interseção são os xizinhos que estão os dois simultaneamente. Quem que seria aí? Me digam aí, vocês conseguem enxergar? Xzinho tá o quê? X pertence a A. É importante lembrar esse conectivo, que é muito importante, ó. E da ideia de coisas que são simultâneas, que acontecem ao mesmo tempo, né? Então, são os xizinhos que estão nos dois ao mesmo tempo. Vocês concordam comigo vocês concordam comigo que o que está nos dois ao mesmo tempo é este pedaço aqui? Sim. Somente isso, né? Não tem outra parte de B que está em A além dessa aqui, nem de A que está em B além dessa parte. Então, a interseção é esse pedacinho que está pintado aqui no meio. Ó. Então, aqui o que está achurado para vocês aí, né, pintado, destacado, é a operação A inter B, ou seja, os elementos que estão nos dois conjuntos simultaneamente. Esse aqui é o primeiro caso. Né? O segundo caso é aquela configuração em que a gente tem ambos os conjuntos, que a gente tem os conjuntos assim. Nesse caso, qual que é a interseção? Quem que é A inter B? Eles têm algum ponto em comum? Não tem. Se eles não têm, a interseção é o quê? Que conjunto é a interseção, se não tem elementos em comum? Quem seria a interseção? Oi? É um conjunto vazio? Exatamente, o conjunto vazio, né? A gente coloca aqui, ó, conjunto vazio, eles não têm elementos em comum. Aí, esse é o segundo caso. O terceiro caso
É o caso em que um dos conjuntos é um subconjunto do outro. Então, eu tenho o conjunto A, e dentro do conjunto A eu tenho aqui, ó, um conjunto menorzinho, que é o B. Nesse caso, eu quero descobrir quem é A inter B, ou seja, quais são os pontos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Olha direitinho aí, ó. O A é delimitado pela linha maior, o círculo maior. O B é delimitado pelo círculo menor. Quais são os pontos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Por exemplo, pega um ponto aqui. Esse ponto está no conjunto A? Esse elemento está no conjunto A? Tá. Está, né? Ele está no conjunto B? Não. Não. Pega um ponto aqui. Esse elemento está no conjunto A? Está. Está, porque o A é o círculo maior. Tudo que está dentro desse círculo maior está. Pertence, né? Ele está no conjunto B? Também. Também está. Então, vocês concordam comigo que os únicos elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo são os elementos do próprio conjunto B? Sim. Então, quem seria a interseção? Todo o conjunto B, não é isso? Tranquilo? Posso prosseguir? Pode. Pronto. Próxima operação. A segunda operação é que a gente chama de união ou reunião. União ou reunião. E a ideia é unir mesmo ou reunir os elementos de dois conjuntos ou mais. O símbolo é esse aí, esse Uzinho aí. Tá certo? Então, olha, o que a gente tem é o seguinte. Dados dois conjuntos A e B, aqui. Peraí, porque às vezes a caneta ela dá umas... Ela some aqui. Dado dois conjuntos A e B, a união desses conjuntos, denotada assim, a união com B, vai ser definido da seguinte forma. São os xizinhos que pertencem ao meu conjunto universo, tal que xizinho, se é união, eu estou unindo, então claro que qualquer elemento que está na união tem que estar em pelo menos um dos conjuntos. Vocês concordam comigo que se eu estou unindo duas coisas em um conjunto maior, então quando eu pegar um elemento lá dentro, ele tem que estar em pelo menos um dos conjuntos. Porque eu uni, peguei as duas partes e juntei. Então qualquer elemento que está lá dentro tem que estar em pelo menos um. Então, baseado nisso, a gente define a união da seguinte forma. São xizinhos que pertencem ao conjunto universo, tal que x pertence a A ou 2. Ou, aqui é B. Ou x pertence a B. Tá certo? Tá claro aí? Porque a ideia de união é a ideia de reunir, a ideia de juntar. Se eu peguei duas partes e juntei em uma só, vou lá dentro. Já que aquele conjunto foi construído a partir da reunião de dois outros conjuntos. Tá certo? Então, a ideia aqui é o seguinte, ó. Vamos pegar um diagramazinho. Se eu pego assim, por exemplo, A e B, a união desses conjuntos seria pegar todos os elementos que moram aqui só no conjunto A, pegar os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, pegar os elementos que estão no conjunto B somente e juntar. Então, tudo isso que está pintado, aqui, tudo isso que está pintado seria a união com B. Então, eu peguei e juntei os dois conjuntos. Aí, quando você pega um elemento, por exemplo, esse aqui, ele está no conjunto A. Não está no conjunto B, mas está no A. Então, é claro que ele vai estar na união, porque se a união é juntar os dois conjuntos, né? Se você pega um elemento aqui que está só em B, claro que ele vai estar na união, né?
E se você pegar um elemento que está nos dois ao mesmo tempo, claro que ele também vai estar na união, já que ele está nos dois conjuntos. Tá claro para todo mundo essa operação? Neste caso aqui, ó, aí tem que ter um cuidado. Quando a gente for contar os elementos lá na frente, a gente vai ver que esses elementos da interseção, a gente conta eles uma vez só, porque eles são elementos que são comuns aos dois conjuntos. Algumas vezes as pessoas erram porque conta duas vezes. Diz que quantos elementos tem esse conjunto aqui, a união com B? Aí vocês vão dizer para mim assim, ó, depende, professor. Por que depende? Porque tem elementos que estão nos dois conjuntos. Eu não posso contá-los duas vezes. Eu não posso dizer que é a quantidade de elementos que tem no conjunto A mais a quantidade de elementos que tem no conjunto B. Por quê? Porque tem alguns que estão nos dois. Então, estes eu vou contar uma única vez. E se eu conto os de A e depois os de B junto, né, em termos de quantidade, eu estou contando duas vezes aqueles elementos que estão na interseção. Certo? Se eu tivesse aqui, ó, conjuntos disjuntos, né? Ou seja, conjuntos disjuntos, dois conjuntos são ditos disjuntos quando eles não têm pontos em comum. Então, para ser disjuntos, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho que A inter B tem que ser igual ao vazio, não pode ter pontos em comum. Então, aqui eu tenho dois conjuntos disjuntos, A e B. Então, o que é a união deles? É pegar todo mundo de A, todo elemento do conjunto A e juntar com os elementos do conjunto B. Nesse caso, não tem elementos que estão nos dois. Então, claro que a quantidade de elementos que tem aqui é número de elementos do conjunto A mais número de elementos do conjunto de B. Porque nesse caso, do conjunto B, porque neste caso eles não têm pontos em comum. Tá certo? E aqui também é análogo. Quando a gente, agora a diferença é a seguinte, quando a gente pega um conjunto contido no outro, me digam aí, quem que é a união de A com B? A interseção a gente já tinha visto que era A, que era B, né? A gente já visto que a interseção, o Senhor, dá-me paciência com essa caneta. Neste caso aqui, a gente já tinha visto que a interseção era o menorzinho, né? Que são os pontos que estão nos dois ao mesmo tempo. Mas e a união? Quem que é a união? Vocês conseguem enxergar quem é a união com B? É o conjunto B? É o conjunto A? O que é a união? A união é o quê? Pegar todo elemento do conjunto A, do conjunto B, por exemplo, e unir com os elementos do conjunto A. Esses daqui eu já peguei, agora eu vou unir com esses daqui também, ó. Então, no final das contas, eu acabei pintando o quê? Todo o conjunto A, né, gente? Não é isso? Eu acabei achurando aí todo o conjunto A. Então, a união desses dois conjuntos, quando eu tenho um subconjunto do outro, é sempre o conjunto maior. Tá certo? Tranquilo aí? Posso prosseguir? Estão me ouvindo, gente? Sim. Ficou claro ou não? É uma operação simples, não tem muito mistério, não. É só juntar os elementos. Diferença de conjuntos. Agora eu tenho dois conjuntos não vazios A e B. Eu tenho A e B não vazios, ó, A e B diferente do vazio, porque se eu pego o vazio não tem nada, não tem elemento, né? Então não tem como definir nada. Então a gente sempre pede que os conjuntos sejam não vazios. Então vamos pegar dois conjuntos não vazios e a operação diferença é o seguinte: é definir assim, A menos B. Aí eu vou pedir para vocês observarem, ou vocês me dizerem depois, se essa operação ela é comutativa, ou seja, a gente pode inverter a ordem dos conjuntos e essa operação ela não vai se alterar. Então, o que é a diferença? Isso aqui a gente vai ler assim, ó, A menos B. Tá? A menos B. Essa operação diferença ela é definida. Então, novamente, vai ser o seguinte, são todos os x'inhos que pertencem ao conjunto universo, tal que, como eu estou pegando A e tirando B, então eu vou definir assim, são os x'inhos que moram no conjunto A e
Xzinho não mora no conjunto B. Então, eu quero somente aqueles elementos que estão em A e não estão em B, porque eu estou retirando o conjunto B, ó. Então, eu chego aqui, ó, e excluo os elementos de A que estão em B. Então, vamos lá. Eu tenho o eixo desenho. Vou pegar primeiro dois conjuntos que têm interseção. Né? Nem vou desenhar tudo, que depois a tela se apaga ali e eu acabo perdendo tudo. Vamos lá. Eu quero que vocês agora digam para mim qual das partes... Vou chamar esse primeiro pedaço aqui de 1. O meio eu vou chamar de 2. E esse outro pedaço aqui eu vou chamar de 3. Eu quero que vocês me digam qual ou quais dessas partes representa a operação A menos B, o conjunto A menos B. Qual seria o pedacinho que a gente iria pintar? 1, 2 ou 3? Vocês vão pegar o conjunto A e vai retirar tudo que tem de B, né, desse conjunto. Tudo que tem de B vocês vão retirar. E o que sobrar é o conjunto A menos B. Então, qual seria o conjunto A menos B aí nessa figura? Qual parte? 1, 2 ou 3? O conjunto A está aqui, gente. Ó. Ó o conjunto A aqui. Pega esse conjunto A e tira aqueles elementos que também estão no conjunto B. Quais são os elementos que também estão no conjunto B? Hein? Interseção. Não entendi. Sim, qual é a interseção nesse caso aí? Qual pedacinho? 1, 2 ou 3? 2. 2. Então, se eu pegar o conjunto A, que eu grifei agora aí, ó, realcei, e tirar 2, vai sobrar o quê? Qual parte? Vai sobrar a parte 1 ou a parte 3? Pega o A e tira a interseção. Ou seja, tira os elementos de B que estão aí. Os elementos de B são os que estão aqui, ó. Esses eu não quero. Eu vou tirar esse pedaço todo aqui, ó. Quando eu pego o A e retiro esse pedaço, ó, sobrou só isso aqui, gente, ó. Não é isso? Concorda comigo que é isso aqui? O outro pedacinho de A era esse pedaço aqui, ó, que eu tô botando os pontinhos, ó. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu vou retirar, vou jogar fora isso aqui, ó. Tá claro aí? Bora, minha gente, me respondam. Tá claro ou não tá? Estão falando no chat, é? O problema é que eu não posso sair aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Alguém verifica o chat aí para ver se estão respondendo, interagindo aí, porque eu não consigo visualizar. Fala para mim aí. Eu preciso saber se vocês estão entendendo para prosseguir. Alô, professor? Sim, professor. Então tá, vou prosseguir, tá? Então Alô, agora... professor? E se eu... Oi. Então, no caso, a gente vai eliminar o 2 e só sobra o 1 e o 3, né? Só para conferir. No caso, não sobra o 1 e o 3, não. Só sobra o 2. Porque você está pegando o A, somente o A, e está eliminando aquele pedaço de A que tem B, que tem elementos de B. Então, a sua referência é o conjunto A. Você pega o A, fixa ele, e vai lá dentro e olha. Quais são os elementos daqui que estão em B também? É 2. Então, você tira 2, sobra só o restinho de A. Ah, sim. Agora, se você estivesse pegando o B e retirando A, quem seria B retirando A? Agora você olha o B e olha quais são os elementos aqui que também estão no conjunto A.
seria a parte em 2, não é isso? Aí seria agora B menos A, seria esse outro conjunto aqui, ó. Entendeu? Então, a sua referência é sempre o primeiro conjunto. É de onde você vai fazer as retiradas. Nesse caso é B. Você vai retirar os pontos que estão em A também. Aqui, nesse caso, era A. Aí você estava retirando os pontos de B. Tá certo? Ah, então eu só elimino o que não está contido, por exemplo, o que não está contido no A do B, né? Isso. É. Ah, entendi. Neste caso aqui, ó, você tem aqui o conjunto A e o conjunto B. Aí eu pergunto para vocês, quem é e pensam A menos B são os pontos de A tirando aqueles que estão em B. Tem algum ponto de B que está em A? Não. Se não tem, então não há nada para tirar. Então é todo o conjunto A, porque não tem nada a tirar, porque não tem nada de B aqui dentro. Então isso aqui seria todo o conjunto A. Tá certo? De forma análoga, quem é B menos A? Me digam aí, ver se vocês entenderam. Quem seria B menos A? B. O próprio B, né? Porque eu vou pegar o conjunto B e vou lá e retirar todos os pontos de A que estão nele, né? Que estão nele. Quando eu falo B menos A, é você pegar e retirar os pontos que estão na interseção dos dois. Que é os pontos que são comuns. Sempre a gente retira a interseção. Tá? Então, nesse caso, seria todo o B aqui. Tá certo? E o último caso, que esse é mais fácil de vocês entenderem, eu acho, vocês têm um conjunto A e tem um conjuntinho B aqui dentro, ó. Um conjuntinho B aqui dentro contido. Quem é A menos B? Quem é A tirando B? O que é que você vai remover aí? Toda a parte de B que está em A. Qual é a parte de B que está em A? Todo o conjunto B. Então, você risca aqui que você não quer. Não quero isso aqui que eu estou pintando. Isso aqui eu não quero. E o que é que eu vou querer? Esse aqui que eu vou passar agora para cima. Só vai sobrar esse aqui. Concorda comigo? Pegar o conjunto A e tirar B sobre essa parte, essa coroa aí, essa parte entre os círculos. Concordam? Concordo. É, seria isso aqui, ó. A menos B. Tá bem? Posso prosseguir? Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo. Aqui eu tenho dois conjuntos. O primeiro conjunto é o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B... E o conjunto B é formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. Então, nessas condições, eu quero perguntar a vocês o seguinte. Primeira coisa que eu vou perguntar é quem é A inter B? Depois, eu quero saber quem é A união com B. Também quero saber quem é B menos A. E eu quero saber também quem é A menos B. Ah, pergunta. Eu perguntei para vocês se essa operação de subtração ela era comutativa, ou seja... não acredito nisso. Ô, senhor, paciência. Peraí. Deixa eu anotar de novo aqui. Então, o conjunto A foi o quê, gente? Que eu tinha colocado de 1 a 6, não foi? O B são os pares de 2 a 8.
Aí eu quero aqui, ó, quem é A inter B, quem é A união com B, quem é A menos B e quem é B menos A. Vamos lá? Primeira coisa, quem é A inter B? Quem é A inter B? Quais são os elementos que moram aqui nesse conjunto, nessa interseção? Digam para mim aí. Oi? 2, 4, 6, 6. 4 e 6. Não, né? A inter B são aqueles elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Lembra que esse símbolo de interseção da ideia de I, ó. I é o quê? É nos dois ao mesmo tempo. Então, é o 2 que está nos dois ao mesmo tempo, 4 e o 6. Quem é a união com B? Quem é a reunião desses dois conjuntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. 3, 4, 5, 6 e 8. Peguei todo o conjunto A e botei o único elemento que não estava, que era o 8. Tá certo? Então, eu coloquei todo mundo lá dentro. Precisei repetir o 2 duas vezes porque ele estava aqui e aqui? Não, né? A gente só coloca uma única vez. Certo? A gente não precisa colocar um elemento duas vezes, né? Porque os elementos têm que ser discerníveis. Aí aqui, quem que é A menos B? Quem que é A menos B? A tirando B, ou seja, tirando os elementos que estão em B, de A que estão em B. Quem que é A menos B? 3 1, e 5. 2 não tá, né? Eu tiro porque o 2 está em B, eu excluo. 3, o 4 entra? Não. Não, porque está em B, eu excluo. 5 entra? Entra. Entra. 6 entra? Não. Não, porque está em B. Então, só esses, né? Excluiu 2, excluiu 4 e excluiu 6. Sobrou o 1, o 3 e o 5. Sempre assim, você pega o A e vai lá dentro e exclui os elementos que estão em B. O 8 não estava em A, então não tem por que ele entrar aqui. Então, acaba no 5, né? Só são os que estão em A. Estão em A, tirando aqueles que estão em B, né? Da interseção, no caso. E quem é B menos A? 8. Agora, só 8. Porque o 2 está em A, excluo. O 4 está em A, eu excluo. O 6 está em A, excluo. Sobrou só o 8. Então, é um conjunto unitário. Então, claro que a gente vê que A menos B, a gente já tinha comentado isso, né? A menos B, claro que é diferente de B menos A. Essa operação de subtração ela não é comutativa. Certo? Não tem que ser igual, e aqui está um contra-exemplo. Tá claro para todo mundo aí? Pra mim tá. Os demais aí. Tudo certo, professor. Então, vamos lá. Então, até agora a gente viu união de conjuntos, interseção de conjuntos, diferença de conjuntos. Então, o que a gente vai fazer? A gente falou um pouquinho sobre conjunto universo, né? Então, o que a gente vai fazer falar um pouquinho agora é sobre conjunto complementar. Conjunto. E aqui é indispensável a gente entender, a gente saber da existência desse conjunto universo complementar. Então, esse conceito de conjunto complementar é um conceito que está relacionado com a diferença de conjuntos. Ele é definido em termos de diferença. Então, para a gente definir o complementar, a gente precisa entender, precisa saber da existência do conjunto universo e precisa saber operar com a diferença de dois conjuntos. E isso a gente já sabe, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar dois conjuntos A e B, né? Dois conjuntos A e B contidos em um conjunto universo aí grandão. Vamos pegar dois conjuntos A e B.
Ou melhor, vou pegar um conjunto A contido em um conjunto universo U grandão. E aqui eu vou colocar até um desenho para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui eu tenho um conjunto, meu conjunto universo U, e tem um A que está contido, então o A está aqui dentro. Então, o complementar de A em relação a U, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode denotar assim, ó, A complementar. A complementar, e aqui a gente lê complementar de A em relação a U, e a gente define o A complementar como sendo os elementos, o x pertencente a U, tal que x não pertence a A. Ou seja, é tudo o que complementa o conjunto A. Então, no todo, que é esse quadro aí, né, que é esse retângulo, o que é que complementa o círculo para formar o todo? É só esse pedaço aqui de fora, não é isso que falta para completar o conjunto, o todo, em relação a A? O que complementa o A é isso aqui, ó, para formar o todo. Então, é isso aqui, ó. São todos os pontos do universo que não estão em A. Concordam comigo que essa região que eu pintei? É isso. Todo mundo concorda aí? Algumas literaturas podem colocar assim, a barra, tá? A complementar, a barra. Depende da literatura, depende do livro que vocês vão encontrar aí. E o que importa aqui para a gente é que, se vocês olharem bem, o complementar ele pode ser pensado assim, ó. Ele pode ser pensado como sendo o conjunto universo tirando o conjunto A. Vocês enxergam isso? Enxergam, gente? Sim. Sim. A gente pode também definir o complementar. Então, para a gente definir o complementar, é necessário que o conjunto ele esteja contido. Um esteja contido no outro. Aqui a gente poderia pensar da seguinte forma. Poderia pensar também, poderia escrever assim, ó, complementar, bota um Czão assim grande, complementar de qual conjunto? Do conjunto A em relação ao todo, que é o dá na mesma, tá? Então são três notações que são equivalentes. Complementar do conjunto do menorzinho em relação ao maior, tá certo? Então, o maior sempre fica aqui embaixo, ó. Complementar de quem do A em relação a U. Então, complementar de A em relação a U. Vocês podem ler sempre assim, ó, que vocês não vão errar na hora de escrever. Começa daqui para baixo. Complementar de A em relação a U. Tá certo? Então, nós temos três notações aí, ó. Nós temos que AC, que é o complementar de A em relação ao todo, é a mesma coisa que a barra, que é a mesma coisa em relação ao todo, que é U. E isso aqui é o quê? É U menos o conjunto A. Então, a gente já sabe que para definir complementar é necessário que nós tenhamos um conjunto contido em outro. Tá? É uma condição que é essencial. Então, para eu definir, digamos que eu não estou trabalhando com um conjunto, um subconjunto do conjunto universo. Eu estou trabalhando com dois subconjuntos aí, né? Com dois conjuntos do meu conjunto universo. Então, vamos pegar aqui, ó, dois conjuntos A e B. A e B contidos em um conjunto universo U. Pergunta: sempre é possível, será que sempre é possível encontrar complementar de A em relação a B? Ou tem alguma condição que eu preciso ter para definir isso aqui? Será que sempre é possível definir? Ou tem alguma condição que esses dois conjuntos têm que satisfazer para eu definir esse complementar? Para eu definir esse complementar, esse B ele tem que ser maior em termos de conter o outro. Para eu definir isso aqui, eu preciso pedir que o B, ó, contenha o conjunto A, ou seja, ó, que aconteça isso aqui, ó. Eu tenha o conjunto B
e o conjunto A aqui dentro, para definir o complementar de A em relação a B. Ó. Por que vocês concordam comigo que isso aqui é diferente do complementar de B em relação ao A? Concordam que é diferente? Que isso e isso são coisas diferentes? Enxergam isso? E gente, enxergam que isso são coisas diferentes? Sim ou não? Para eu definir o complementar de A em relação a B, se é em relação a B, é porque o A tem que estar dentro de B. Então, ó, A tem que ser um subconjunto de B. A está contido em B. E para eu definir o complementar de B em relação a A, qual é a relação que eles têm que satisfazer? Esses dois conjuntos têm que satisfazer. Se é o complementar de B em relação a A, quem está contido em quem? Vamos lá? Vamos lá, vou colocar aqui. Ó. Vou separar em dois casos. Primeiro caso, então, quando eu tenho B contidos em um conjunto universo e tenho B contido em A, eu vou perguntar para vocês. Eu posso definir o complementar de A em relação a B ou complementar de B em relação a A? Qual é o complementar que eu posso definir? Vou colocar aqui em cima. É o complementar de A em relação a B ou complementar de B em relação a A? Quando eu falo em relação ao todo, em relação a A, porque o A é o todo, em relação ao todo. Então, é o maior, né? Então, vamos lá. Nas hipóteses do item 1, eu tenho definido complementar de A em relação a B ou complementar de B em relação a A? Pensem aí, me digam. Complementar de B em relação a A. Eu tenho o complementar do menor, né? Que é o B, em relação ao todo, que é o A. Então, eu tenho o complementar de B em relação a A. E a gente sabe que isso aqui é definido como sendo o quê? Como maior menos o menor. Tá certo? Em geral, a gente sempre define essa propriedade. A gente sempre define essa operação A menos B. Mas isso aqui só vai coincidir com o complementar quando o B estiver dentro do A. Tá certo? Aí coincide. E para a gente definir a outra operação, para a gente definir o complementar de A em relação a B, qual a relação que deve existir entre A e B? Qual é a relação? Se eu complementar de A em relação a B, quem que está contido em quem? Eu acho que a relação do A... o complementar de A em relação ao B, acho que é o próprio B, né? Não, calma aí. O que eu quero saber é o seguinte. Se agora, para que exista a operação complementar de A em relação a B, é A que tem que estar contido em B ou é B que tem que estar contido em A? Se é complementar de A em relação a B, quem que está contido em quem? É A contido em B ou B contido em A? A contido em B? A tem que estar contido no B, ó. Porque é o complemento do A em relação ao todo. Ao todo, assim, ao todo que contém, né? Ao que contém. Então, o que contém é o B. Então, aqui, se isso aqui for satisfeito, eu posso definir essa operação e ela é definida como sendo o quê? O maior, que é B, menos o menor, que é o A. Ok? Então, aqui é assim, ó. Tem dois casos. O primeiro caso aqui, ó, eu tinha o conjunto A aqui fora e o conjunto B aqui dentro. Aqui embaixo eu tenho o conjunto B aqui fora e o conjunto A aqui dentro. Então, como eu tenho isso aqui, ó, então eu posso falar do complementar do menorzinho em relação ao maior.
em relação ao maior. E quem é o complementar do menorzinho em relação ao maior? É o que falta aqui para completar o maior. Pego o A e olho o que falta para completar o maior. Esse pedaço aqui. Então, isso aqui é o complementar. Aqui está o complementar de A em relação a B. Que é esta operação aqui. Ó, que a gente já viu que era pegar o quê? O B e tirar todos os pontos de A. Né? Tirar o conjunto A. E aqui em cima a mesma coisa. Ó, essa região do meio, só que agora essa região do meio é a região que está contemplada quando eu pego o A e tiro o B. Certo? Aqui está o complementar agora de B em relação a A. Então, fique só atento que eu posso perguntar. Perguntar em questões assim, qual é a relação que deve existir entre A e B para que seja possível definir complementar de P em relação a Q? Qual é a relação? Mas vocês vão me dizer o quê? O de cima tem que estar contido no de baixo. O P tem que estar contido, tem que estar dentro de Q. Só assim é possível falar do complementar. Tá certo? E aí, nesse caso, a operação seria o quê? O maior menos o menor. É P, pegar Q e tirar o P, porque aí olha o que é que complementa o conjunto. Tudo bem, gente? Certo, professor. Ok, deixa eu perguntar uma coisinha aqui para finalizar. Para a gente finalizar. Quando eu pego, o que que acontece? Duas coisas. Pego o conjunto universo. Pega um conjunto aqui. A. Eu sei quem é o A complementar, né? A complementar. Ou a gente sabe que isso aqui é o quê? Complementar do menor em relação ao todo. De A em relação ao. Eu pergunto para vocês, quem é a interseção com A complementar? Quem que é a interseção de A com A complementar? O A complementar, vocês concordam comigo que essa parte de fora aqui, do balãozinho, entre o quadrado e o círculo, entre o retângulo e o círculo? Não é isso? Então, quem é a interseção dos dois? Só a parte que está fora. Tá? Cuidado, é só a parte que está fora. O complementar é só a parte que está fora. Existe algum elemento que está em A e está no complementar? Os elementos que estão no A. Será? Eu estou dizendo que o complementar é só a parte que está fora. Os que estão no complementar é só isso que está aí, ó, tracejado. Tem algum elemento de A que está tracejado? O conjunto A é esse aqui de dentro. Vou riscar aqui, para vocês não ficarem confundindo. Tem algum elemento de A que está tracejado? Não. Então, quem seria a interseção de A com o complemento dele? Quem que seria a interseção? Quais são os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo? Tem algum? Olha para o desenho, gente. Eu acho que não. Não tem nenhum, ó. Não tem nenhum. Se vocês pintarem aqui bem pintadinho, tá? Que às vezes fica ruim. Assim, ó. Aqui é o Então é um conjunto complementar. vazio. O complementar tá em vermelho. O A tá aí em branco. Então não tem nada, é o vazio, ó, não tem nenhum elemento. Porque a gente sabe que o complementar é quando eu pego o U e retiro todo o A. Então não sobrou nada de A. Então a interseção de A com o complemento é o vazio. E quem é o A união com o complemento dele? Essa é fácil. Quem é o A união com o complemento? Formou que conjunto quando eu uno os dois? Estou unindo os dois. O universo? O universo, perfeito, exatamente o universo, tá certo?
Então, quando eu pego um conjunto e vou unir com seu complemento em relação ao universo, isso dá o conjunto universo. Tudo bem? Tá claro para todo mundo aí? Sim. Tá, então agora eu vou preparar uma lista de exercícios para vocês aqui. Eu vou mandar ela no grupo, porque vocês estão sem acesso ao Moodle. E aí vocês vão fazendo essa lista, tá? Depois eu vou criar um espaço lá no Moodle para vocês devolverem para mim. Vocês têm aula síncrona minha agora. Acho que 2 aulas. Então eu vou só finalizar aqui a lista de vocês e mando já. Tá bem? Eu vou mandar um arquivo de conjuntos numéricos, que eu quero que vocês deem uma lida também. Conjuntos numéricos são conjuntos formados por números, tá? E a gente só dá uma retomada, mas vou mandar um arquivo agora para vocês irem fazer, começarem a fazer a leitura enquanto eu mando a lista de exercício. Mando já o arquivo, tá bem? Então, ó, estão liberados, bons estudos aí, e a gente se vê aí na próxima aula. Tchau, professor. Tá certo. Tchau. Tá, professor. Tchau. Aguardem no grupo aí que eu já vou mandar o arquivo.